A expansão da Covid-19 pelas favelas e periferias escancarou a desigualdade social e econômica entre as classes sociais. Por exemplo, há municípios em que as pessoas precisam percorrer, em média, 240 quilômetros para chegar ao hospital e ter acesso a um leito de UTI. Garantir proteção para as populações vulneráveis em tempos de coronavírus é uma forma de promover a saúde. É preciso que haja maior integração entre o sistema de vigilância e a atenção básica em saúde, com uma atuação mais efetiva dos agentes comunitários de saúde nesse processo. Pois, com a precariedade das moradias e a falta de acesso ao saneamento básico, apenas dificultam o controle da pandemia. As instituições de ensino e pesquisa são as responsáveis pela produção do conhecimento e inovação neste país, algo que se encontra absolutamente essencial em um momento como este. O fortalecimento do SUS é importante para atender os cuidados com a população e garantir direito a todos. No Brasil, cerca de 3,5 milhões de trabalhadores de saúde atuam na prestação de serviços, desde a atenção primária até os serviços especializados e hospitalares da rede pública e privada. Durante a pandemia, o papel desses profissionais ganhou destaque, não apenas pela importância, mas também pela vulnerabilidade a qual estão expostos. O estresse e a pressão de lidar com a vida dos pacientes, somado ao risco de adoecer e às condições extremas de trabalho, provocam severos problemas de saúde mental nos profissionais, como ansiedade e depressão, o que pode propiciar erros, inclusive no cuidado de lavagem das mãos e no uso adequado dos equipamentos de proteção individual. Mas são esses os profissionais que mostram sua coragem, empenho e amor ao próximo para salvar vidas e conter o avanço do coronavírus. O avanço da Covid-19 também tem chamado a atenção da situação dos indígenas no Brasil. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Especial de Saúde Indígena, divulgado no sábado, dia 23, são 760 casos confirmados e 35 mortes no país até a última atualização. As condições de vida dessas populações foram debatidas na mesa Covid-19 e os povos indígenas, impasses jurídicos, ataques institucionais e formas de enfrentamento coletivo. Durante a sessão, foram criticadas as medidas administrativas adotadas pelo Ministério da Saúde, porque as atitudes para conter o avanço da pandemia é o mesmo nos territórios indígenas e nos centros urbanos, sendo ações que ferem os direitos e princípios básicos dos povos indígenas. A discussão também abordou questões como as dificuldades para gerenciamento do auxílio emergencial e o aumento nos preços dos alimentos nas cidades próximas às aldeias. Foi citado também que os povos que não têm terras demarcadas são mais frágeis por conta de terem maior proximidade dos municípios e grupos sociais externos. O coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil também pediu mais celeridade na aprovação do projeto, que contém medidas emergenciais para atender a povos indígenas e quilombolas durante a pandemia, e que retirassem o artigo que autoriza a presença de missionários em territórios de índios isolados. Na visão dos indígenas, nem pesquisadores nem missionários deveriam estar ali nesse momento, durante a pandemia, tendo em vista a vulnerabilidade. Segundo a Coordenação Nacional de Articulações das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, o Brasil tem cerca de 6.000 comunidades remanescentes de quilombos, o que representa um contingente de 16 milhões de pessoas. A vulnerabilidade social e epidemiológica das populações no enfrentamento da pandemia foi o tema de discussão da mesa. Vulnerabilidades populações quilombolas do norte e nordeste do Brasil diante da pandemia de Covid-19, apresentada pelos professores Hilton Silva, Edna Araújo e Lene Trade, com mediação do pesquisador Alder Mourão. Os pesquisadores destacaram o contexto de extrema pobreza das comunidades, como altos índices de desemprego, ausência de condições mínimas de saneamento e, principalmente, a dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Segundo a professora Edna Araújo, são velhos problemas que se agravam em cenário de crise sanitária. Essa pandemia se refere a uma doença que é altamente grave, que necessita de UTI,
e as cidades que ficam mais próximas dessas comunidades quilombolas geralmente têm uma estrutura de atendimento muito limitada, avaliou. O professor Hilton Silva também alertou para o número de casos de Covid-19 em quilombos no Pará e a falta de acompanhamentos necessários. Já temos contabilizados 12 mortes em áreas quilombolas no estado e mais de 160 suspeitas que não têm assistência médica até o momento. Ele criticou a falta de ações específicas para a contenção e controle da pandemia entre as populações quilombolas em todo o país. Para a professora Lene Trade, a situação requer políticas públicas que reconheçam as comunidades remanescentes de quilombos e que estejam dispostas a ouvir as demandas diretas dessas populações. A gente precisa pensar de formas para o enfrentamento da vulnerabilidade, tanto no contexto dessa pandemia como para além dela, numa perspectiva que não seja autoritária de que nós levamos essas respostas e as soluções. A temática quilombola também esteve presente nas mesas. O SUS, o trabalho dos assistentes sociais na saúde e as comunidades quilombolas no contexto da pandemia Covid-19. E pesquisa interinstitucional em foco, comunidades quilombolas em risco. Dar voz aos jovens negros e compartilhar experiências sobre ações desenvolvidas nas próprias comunidades durante a pandemia. Esse foi o objetivo da mesa gravada Juventude Negra e o Covid-19. Propostas de ações diretas no combate aos efeitos socio-raciais da crise. A sessão foi apresentada por membros do Prosseguir, Programa de Ações Afirmativas, coordenado pelo Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, CERT, em parceria com a UFBA. Entre as iniciativas mostradas pelo grupo está a campanha liderada por Tassiano, um estudante de Geografia do Instituto Federal da Bahia. Ele distribui alimentos e kits de higiene para moradores da região de Massaranduba, em Salvador. Ele diz que a pandemia ajudou a escancarar o que o poder público nunca fez pela sociedade em relação à saúde pública, à educação e à alimentação. A ação inclui ainda a entrega de máscaras de tecido, confeccionada por membros da própria comunidade. Para Ariana Silva, mestre em estudos interdisciplinares sobre a mulher, as iniciativas partem do entendimento de como a desigualdade social são aprofundadas pelo racismo e o impacto que isso traz à vida das pessoas negras e pobres, principalmente em períodos de crise, como a atual pandemia. Ela diz que são ações que ajudam no básico, mas sem o básico a gente não consegue dar um passo maior.